Olá pessoal, estamos de volta. Espero que todos estejam bem, né? Com a autoestima lá em cima, um pique muito grande para estudar, confiante e com foco permanente, né? Nos nossos estudos, no nosso álgebra essencial, que está se encaminhando para o final, né? Mas na certeza de que nós teremos outros cursos pela frente. Bom, o tópico de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a discussão da equação do primeiro grau. Esse assunto tem ficado esquecido, né, nos concursos, nas provas, mas se trata de um assunto bastante relevante, tá? Por isso que eu fiz questão de incluí-lo. Veja bem, vamos partir de uma equação literal que nós já conhecemos. Uma equação do primeiro grau, escrita na forma literal. AX mais B igual a zero. Onde é evidente esse A, coeficiente de x, ele tem que ser diferente de zero. Certo? Muito bem. Se AX mais B é igual a zero, o AX é igual a menos B. E, portanto, o x vai ser igual a menos B dividido por A. Veja bem, essa será a nossa raiz. Agora, será a nossa raiz dependendo de quem sejam esses valores de B e A. Tá? Eu vou até tirar esse A diferente de zero aqui. Eu vou deixar, tá? Mas depois a gente vai comentar aqui no decorrer da aula, tá bom? Esse x, essa raiz, ela vai depender, evidentemente, dos valores de B e de A. Tá? Então, nós temos algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Primeiro, essa equação ela pode ser possível e determinada, e aí eu vou colocar aqui, com raiz, entenda isso, tá? Raiz diferente de quem? De zero. Ora, para que isso aconteça, é necessário que você tenha esse B diferente de zero, quer dizer, esse B é um número, mas é um número que não é zero, e A diferente de zero. Tá? Então, para que eu tenha essa equação sendo possível e determinada com uma raiz diferente de zero, é necessário que aconteça isso aqui, ó. O B seja diferente de zero e o A seja diferente de zero. Eu coloquei esse A diferente de zero para garantir a existência dessa equação, para que eu não ficasse com B igual a zero. Aí seria uma afirmação, tá? Muito bem. Mas eu poderia ter também a equação sendo possível, certo? E determinada, igualzinho. Só que com raiz igual a zero. Então eu estou chamando essa raiz de x, tá? Com x igual a zero. Ela continua sendo possível e determinada. Porém, a raiz dela é nula. Não é diferente de zero. É uma raiz nula. Para isso acontecer, basta que você tenha o B igual a zero, né? E o A diferente de zero. Se aqui for zero e aqui for diferente de zero, zero dividido por um número que não é zero vai te dar zero. Ela é possível e determinada. Perfeito? Muito bem. Nós temos uma terceira situação, que seria a equação impossível.
Ora, para que ela seja impossível, basta que aconteça o quê? Basta que o B seja diferente de zero e o seu A seja igual a zero. Aí você vai ter uma equação impossível. Por quê? Você vai ter um número dividido por zero. Um número que não é zero dividido por zero. Mas isso é uma impossibilidade. Eu não posso dividir por zero. Então isso vai acarretar que a equação é impossível. E a quarta e última situação é quando a equação é indeterminada, que eu já chamei a atenção que isso é diferente de impossível. Indeterminada, isso vai acontecer quando B for zero, né? Coeficiente B for zero e o A for zero também. Aí você vai estar diante de uma equação indeterminada. B igual a zero e A igual a zero. Tá legal? Deixa eu ver se a câmera está pegando legal. Bom, aqui nós temos 4 exemplos e nós vamos dissecar isso tudo, tá? No primeiro, eu tenho a equação 2mx menos x igual a 3 e quero que ela seja impossível. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é ter aquele quadrinho anterior na minha cabeça. Quando ela é possível determinada com raiz zero, quando é possível determinada com raiz zero, diferente de zero, quando é impossível, quando é indeterminada. Eu tenho que ter esse quadrinho na minha cabeça, tá? Para poder eu resolver os exercícios. Bom, em segundo lugar, eu tenho que, toda vez que eu for fazer um exercício desse tipo, eu tenho que encontrar primeiro quem é a raiz. Então, colocando x em evidência aqui, eu vou ter 2m, né, menos 1 igual a 3. Certo? E aí, quem é que vai ser o meu x? O meu x vai ser 3 sobre 2m menos 1. Muito bem. A partir da equação, a partir da raiz, melhor dizendo, aí eu vou analisar. O que eu preciso para uma equação ser impossível? Que o numerador, o b, né, que é o numerador, seja diferente de zero e que o a, que é o denominador, seja igual a zero. Acontece que o b, ó, é 3, já é diferente de zero. Então eu não preciso me preocupar com ele, tá? Pela própria estrutura da equação, já forneceu o b diferente de zero. Então isso é ótimo, porque eu só preciso me preocupar com quem? Com o denominador. Tá? Se esse denominador fosse diferente de zero, aí eu teria a equação possível. Mas para ser impossível, ele precisa ser igual a zero. Então 2m menos 1 tem que ser zero. Logo, 2m igual a 1 e daí você conclui que o valor de m é meio. Logo, para que essa equação seja uma equação impossível, o valor de m deverá ser meio. Essa equação só será impossível caso o m assuma o valor meio. Do contrário, ela não será impossível. Tá legal? Então, o primeiro passo sempre é encontrar a raiz da equação. Porque é a partir da raiz da equação é que nós vamos fazer impor aquelas condições que nós vimos anteriormente. Então, lógico, para isso eu preciso ter a raiz da equação. Tá?
No exemplo 2, eu tenho mx menos m igual a x. Logo, isso vai me fornecer mx menos x. Vou passar esse menos m para o outro lado. Vai dar m. Ora, coloquei o x em evidência, você vai ter mx dividido por x, vai dar m, menos x por x vai dar 1, igual a m. Então, quem vai ser o x? X vai ser igual a m sobre m menos 1. Veja, essa situação ela é diferente da anterior. Por que ela é diferente da anterior? Porque na anterior eu já tinha o numerador diferente de zero obrigatoriamente. Aqui não. Eu tenho m sobre m menos 1. Perfeito? Mas eu quero que seja impossível. Então eu tenho que ter o quê? O numerador, que é o m, diferente de zero. Mas tenho que ter, ao mesmo tempo, um denominador igual a zero. M menos 1 igual a zero, m igual a 1. Só que repara, essa condição aqui, ela absorve essa. Se o m é igual a 1, necessariamente ele é diferente de quem? Ele é diferente de zero. Né? Se o m for 1, ele é diferente de zero. Então, atende à situação do denominador ser zero e atende à situação do numerador ser diferente de zero. Então, aqui, eu posso dar como resposta m igual a 1. Se o m for igual a 1, ele já é diferente de zero. Beleza? Muito bem. Bom, o terceiro caso já é um pouquinho mais complexo. Por quê? Repare, você tem a expressão, a equação, melhor dizendo, ax mais 3x igual a ao quadrado menos b. Vamos resolver essa equação. Colocando x em evidência, eu vou ter x que multiplica a mais 3 igual a ao quadrado menos 9. Daqui, então, você tira que x é... Não esqueça, né, que a ao quadrado menos 9 é o produto da soma a mais 3 pela diferença a menos 3. Por favor, gente, sempre que eu estiver discutindo uma equação, eu não posso cometer esse absurdo, simplificar. Se eu fizer isso, eu destruí tudo, né? Destruí tudo. Por quê? Porque essa simplificação ela pode ser feita porque nós estamos discutindo a equação. Então, se eu tiro esse fator, né, eu jogo fora uma possível condição para o que eu desejo. Né? Explicando melhor. Veja bem, quando é que isso aqui vai ser indeterminado? Isso vai ser determinado quando o numerador for zero e o denominador for zero também. Então, repara o seguinte, vamos começar pelo denominador, que é mais fácil da gente perceber. Se a mais 3 é zero, daí o a tem que ser igual a quem? A menos 3. Isso é a condição para que o teu denominador seja zero. Repara que se você tivesse simplificado, isso não iria aparecer aqui, né? Então iria complicar o teu exercício. Agora, o numerador, como eu quero que seja indeterminada, o meu numerador, ele precisa ser zero também. Só que o meu numerador é um produto. Para que esse produto seja zero, o que é necessário? Que pelo menos um dos fatores seja zero.
Então, A mais 3 igual a zero, daí A igual a menos 3. A menos 3 igual a zero, daí A igual a 3. Veja bem, você tem dois valores que anulam o seu numerador. Mas não é suficiente anular o numerador. Tá? Repara, se eu pego, por exemplo, o A igual a 3, eu anulo o numerador. Vai ficar 0 sobre 6. Eu anulo o numerador, mas não anulo o denominador. Então, a minha equação, ela fica possível determinada com uma raiz igual a quem? Igual a zero. E eu não quero isso, eu quero que ela seja indeterminada. Então, esse A igual a 3, ele não serve. Agora, quando eu tomo o valor A igual a menos 3, repara, anula o numerador, vai ficar 0, e anula o denominador, que vai ser 0 também. Então, 0 sobre 0 vai dar uma indeterminação, que é o que você deseja. Então, aí, o valor que satisfaz seria A igual a menos 3. É o valor que anula em cima e o valor que anula o quê? Que anula embaixo. Tá? Repetindo, ó, se fosse A igual a 3, o que iria acontecer? Você ia anular apenas o numerador. O denominador seria diferente de zero. Então, você teria uma equação possível determinada com raiz igual a zero. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se está gravando legal. Muito bem. Chegamos, então, ao AX igual a 2x mais 5. Eu quero que seja possível e determinada. Veja bem, agora eu quero que seja possível e determinada. Então, o que eu vou fazer? Resolver a equação. AX menos 2x igual a 5. Feito isso, colocando x em evidência, eu vou ter x que multiplica a menos 2 igual a 5. Portanto, x vai ter que ser 5 sobre a menos 2. Repare uma coisa, possível e determinado, eu teria duas possibilidades. Eu poderia ter possível e determinado com uma raiz zero, ou possível e determinada com uma raiz diferente de zero. Só que possível e determinada com uma raiz zero não vai dar. Por quê? Porque o numerador aqui é 5, já é diferente de zero. Então eu não posso fazer com que ele se torne zero. Portanto, ela pode ser possível e determinada, mas não com raiz zero. Ela é possível e determinada com raiz diferente de zero. Para isso, basta acontecer o quê? O denominador, que é o A menos 2, ser diferente de zero. O que vai acarretar que o A seja diferente de 2. Perfeito? Então tá aí mais um exemplo. Pessoal, assim nós chegamos ao término de mais uma aula nossa, tá? É uma aula sobre a discussão da equação do segundo grau, do primeiro grau. Esse assunto anda meio esquecido, como eu falei, em termos de concurso, mas eu acho fundamental, tá? Ter essa visão, né, da discussão de uma equação do primeiro grau, tá bom? Assim eu me despeço de vocês, até um próximo encontro nosso.